Olá, no programa de hoje, o agravamento das tensões no xadrez do Oriente Médio. As repercussões críticas aos ataques israelenses na faixa de Gaza nos últimos dias. As perspectivas para a guerra em curso. Os rumos do Irã após a morte do presidente Raisi. E o peso do reconhecimento oficial do Estado palestino por nações europeias. Eu converso com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC-Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Magreb, professor Dani Zahedini. Bem-vindo, professor. Prazer é todo meu, Marco. Prazer é nosso em recebê-lo novamente. Sob a alegação, professor, de caçar terroristas, dezenas de ataques foram realizados nos últimos dias por Israel na faixa de Gaza, inclusive contra um campo de refugiados, matando ali 45 pessoas e deixando quase 250 feridos. Essa nova ofensiva teria sido aí uma resposta também ao disparo de foguetes por parte do Hamas no fim de semana. E veio após uma determinação da Corte de Haia de que Israel deveria parar imediatamente com os ataques contra Rafah, no sul de Gaza. O que explica, professor Dani, essa postura israelense de não retroceder mesmo sob diversas pressões internacionais por um cessar-fogo? É uma condição extremamente complicada para o governo israelense e para o Hamas. No caso do governo israelense, eu percebo que existe ali uma tentativa de se perpetuar como governo, enquanto governo, e diminuir as pressões que parte da sociedade impõe àquele primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu. E qual seria a única possibilidade? Pressões internas também, né? Sem dúvida. Porque quais seriam as únicas possibilidades de sucesso desse governo continuar existindo para dentro de Israel? É que eles exterminassem com Hamas e eles trouxessem de volta os reféns que estão em Gaza. Só que são duas missões quase impossíveis. E qual que é o elemento complicador disso tudo? Nós estamos falando de um conflito que é um conflito assimétrico, é um conflito irregular, que mistura um Estado versus uma força transnacional, um grupo de libertação nacional que é o Hamas, que usa táticas não convencionais, muitas vezes terrorismo, para obtenção de ganho político. E para tentar lidar com essa realidade, que são confrontos em cidades, é uma guerra urbana, Israel tem que preservar sua tropa. E para preservar a tropa toma bomba na cidade. Isso mata muita gente. Então eu vejo que essa tática colocada pelo governo israelense gera um efeito colateral enorme. E quando a Corte de Haia diz não pode, existe ali elementos de crimes de guerra, Israel fica numa encruzilhada, né? Então ele não aceita, mas de certa forma existe ali elementos claros que podem afetar inclusive a imagem do Estado, né? Então nós vemos esse dilema nesse momento. Por que o senhor considera impossível que Israel aniquile o Hamas e consiga trazer de volta os reféns? Primeiro porque Gaza é do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Imagina um lugar que é do tamanho de Belo Horizonte, com uma população que é maior do que Belo Horizonte, com uma conurbação maior do que Belo Horizonte, em que as ações de ação militar se dão por meio de guerra casa a casa, confronto casa a casa, né? Tudo bem, existem algumas informações que dizem que por volta de 35% do efetivo militar do Hamas foi derrotado. 35% em 8 meses. Pois é, né? Que é um número pequeno. Pequeno, se considerarmos a extensão da guerra. É um número pequeno. Mas mesmo que eles pudessem destruir 60%, 70%, o Hamas é uma ideia. E a dificuldade de acabar com as ideias, e no momento que você tem quase 37 mil civis mortos, mártires mortos, é muito difícil. Então eu vejo que é uma missão impossível, para acabar com o Hamas, do ponto de vista físico, isso demoraria anos. Mas para acabar com a ideia, não sei se seria possível. Na disputa de narrativas, a autoridade palestina vem denunciando um massacre hediondo e, segundo Tel Aviv, os militares usaram armas de precisão e houve um incidente trágico. Foi essa expressão que o Netanyahu usou ao se referir aos últimos fatos. Mas os atos foram condenados, professor, por governos europeus, por agências humanitárias, por relatores da ONU.
Há um isolamento crescente de Netanyahu na cena internacional? Sem dúvida. A tentativa de manter a unidade política doméstica do governo gera repercussões externas. Então, essas repercussões externas diz respeito ao reconhecimento ao Estado palestino, aconteceu dia 28 agora, com Noruega, Islândia, Espanha, né? Isso é uma mudança de paradigma, porque a Europa sempre buscou uma ação coletiva com relação à questão do reconhecimento ou não palestino, mas essa é uma forma de pressão contra Israel. Tem peso efetivo para o futuro na região, o senhor acredita? Eu acho que sim, no sentido de que representações consulares serão abertas nos territórios palestinos, no sentido de que hoje mais de 143 países reconhecem a Palestina como Estado soberano. Claro, do ponto de vista material, é necessário que Israel e palestinos possam resolver esse problema conjuntamente. Mas sem a pressão internacional, a manutenção das coisas como estão, a manutenção do status quo favorece Israel. Então eu vejo que essa pressão que vem em razão das questões de direitos humanos, direito humanitário, vamos dizer assim, né, pelo espetáculo horroroso que acontece em Gaza, é uma forma de tentar mudar esse cenário. No último dia 10, né, a Assembleia Geral da ONU também aprovou uma resolução pedindo que o Conselho de Segurança da entidade aprove a Palestina como, né, o 194º membro, né, das Nações Unidas. O Brasil votou a favor. Né, caso o Conselho de Segurança da ONU dê, de fato, esse aval, a Palestina entraria ali como um Estado observador sem direito a voto. Mas ainda assim, seria um avanço importante? Com certeza. A vitória na Assembleia Geral foi ampla, muito forte, o que mostra que a sociedade internacional apoia o Estado palestino. Mas a questão palestina, ela remonta a 1947, 1948, e resolver essa situação depende muito de uma grande força que se chama potência hegemônica no momento das relações internacionais. Eu estou falando dos Estados Unidos. Amanhã pode ser China, depois de amanhã não sei quem será. Que vive um cenário interno conturbado também nesse momento, né? Exato, Estados Unidos. Exato. Então, para que isso possa realmente se tornar uma realidade, é essencial que os Estados Unidos apoiem essa iniciativa. Porém, os Estados Unidos ainda permanecem como o aliado número 1 de Israel naquela região. E eles não vão aceitar o reconhecimento no Conselho de Segurança por enquanto. Defendem que é necessário uma negociação entre as partes, mas essa negociação também não vai acontecer. Então, a gente vive um dilema que é necessário pressionar Israel, de um lado, é necessário pressionar os palestinos, por outro, para que eles tenham uma unidade política também, porque é uma realidade dividida, a realidade dos palestinos, né? E é necessário que os Estados Unidos possam bancar esse processo. Teve um gesto forte também contra Israel por parte do governo brasileiro, né? O governo Lula retirou o embaixador no país de forma definitiva, Frederico Meyer. Isso pode caminhar, na sua visão, professor, para uma ruptura diplomática mais profunda? Eu não acredito que vá chegar a um ponto de, como aconteceu com a Colômbia, né, de romper relações diplomáticas. Eu não acredito nisso, pelo papel importante que o Brasil tem como um mediador de fora pela paz entre israelenses e palestinos, pela própria comunidade judaica que nós temos no Brasil e comunidade palestina que nós temos no Brasil. Mas, por outro lado, a gente observa a maneira como o atual governo israelense tem tratado o presidente brasileiro. Então, o Itamaraty ele tenta usar o princípio da reciprocidade para que o Brasil possa ter força e presença no internacional e na região. Então, o Brasil apoia uma solução pacífica para a controvérsia. O Brasil e a maioria, né, esmagadora dos países, né? E o Brasil tem colocado isso claramente, né, no âmbito do internacional. E o que aconteceu no dia, vamos colocar no dia 27, né, o ataque a esse campo de refugiados, que era uma zona segura, colocada pelas próprias forças de defesa de Israel, que era uma zona segura para os palestinos, foi atacado. Mais de 40 pessoas vão morrer ali, quase que incineradas, né? O primeiro-ministro fala que foi um acidente trágico, um erro trágico, mas continuam com outros
incidentes trágicos. Têm sido recorrentes. E o Brasil, então, se posiciona mais claramente, né? Mas eu vejo que é uma sinalização que piora as nossas relações com Israel, mas que não é um problema só do Brasil. A Espanha também tem se colocado de uma maneira diferente, a Noruega tem se colocado de maneira diferente, a China tem se colocado de maneira diferente. Não só o mundo oriental, mas o mundo ocidental civilizado também tem se colocado contra o que acontece lá. Falando um pouco, né, do cotidiano do conflito, o direito internacional estabelece que combatentes não podem usar civis como escudos, mas também não permite, né, que o outro lado ataque sem avisos prévios ou garantias aos civis. Isso tem sido letra morta na prática? Tem. Infelizmente, o que tem prevalecido é realpolitik. O que tem prevalecido é o objetivo tático estratégico das partes. E realmente é um dilema. Por que é um dilema? O Hamas está involucrado no meio das cidades. Os palestinos moram nessas cidades, né? Então, acertar ou diminuir o efeito colateral das ações contra os civis é uma responsabilidade de Israel. Ao mesmo tempo, o Hamas ele tem que ser levado à justiça pelos ataques contra civis israelenses e por ações que misturem, né, vamos falar assim, os seus paramilitares em meio à população. Mas existe responsabilidade dos dois lados. Então, eu não posso dizer, olha, o Hamas usa a população civil como escudo humano e vou matar 37 mil pessoas. E vou soltar bilhetes pelas nossas aeronaves dizendo os 500 mil, 1 milhão de pessoas que vivem aí em Rafah devem se deslocar para aquela outra localidade, a mais ou menos 15 quilômetros daqui. Isso não é um gesto de humanidade, né? Nós estamos lembrando aqui da Segunda Guerra Mundial. Então, é realmente um problema que Israel enfrenta, de fato. Como que eu vou separar quem é combatente e quem não é combatente? Mas a responsabilidade de quem é signatário da Carta das Nações Unidas é de Israel. E, por outro lado, também tem que ser pressionado o Hamas, né? Quando ele coloca ali os seus foguetes em meio às escolas, em meio à população civil. Talvez nessa linha, né? Certamente o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, do TPI, Karim Khan, apresentou um pedido de prisão, né, do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e também do líder do Hamas, além de outras figuras de destaque em ambos os lados. Segundo ele, todos são acusados, né, de crimes de guerra e contra a humanidade. Isso pode evoluir no âmbito desse tribunal? Eu vejo que existem limitações claras com relação às instituições internacionais nessa realidade que nós vivenciamos, né? O presidente Putin tem uma ordem de prisão que esse mesmo tribunal enviou para ele. Ele não foi preso, dificilmente será preso. Acredito que a mesma coisa, se isso for aceito pela corte, né? Porque o procurador ele enviou ali, né? Por enquanto é um pedido. É um pedido. Se a corte, eu acredito que tem toda a possibilidade da corte aceitar o pedido, porque não é um pedido de prisão só do primeiro-ministro de Israel ou do ministro da Defesa. É um pedido de prisão deles e também de 3 dirigentes do Hamas, o que mostra a responsabilidade compartilhada de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, dessas lideranças de ambas as partes, né? Só que, do ponto de vista prático, dificilmente serão presos. Primeiro porque o Hamas não é um Estado. Segundo porque Israel tem aliados fortes. Mas a União Europeia já disse, se essa ordem de prisão sair para o Netanyahu ou para o Gallant, se eles pisarem, seja na Alemanha ou na Espanha, eles serão presos. Então isso muda o cenário do ponto de vista da imagem. A pressão internacional. Com certeza. Isso, olha, eu não me lembro de uma outra situação que isso aconteceu dessa forma. Talvez em 1989 com a primeira intifada. Mas em tempos recentes, esse tipo de pressão contra Israel, raramente a gente vê. Números, né? Cerca de 1 milhão de pessoas já fugiram de Rafah nas últimas 3 semanas. Essa é uma estimativa ali da ONU, diante das operações militares em curso por ali. Em meio a bombardeios, falta de comida e água, né? Montes de lixo, condições de vida completamente inadequadas. Como mensurar
esses danos humanitários e o que vem pela frente para essas pessoas. As agências humanitárias, as não governamentais e a própria ONU diz que o que acontece ali é algo fora da realidade. É uma catástrofe sem tamanho, né?
ao terror e, sobretudo, ao Irã. Faz sentido no xadrez da região? Olha, é uma argumentação lógica, né? Mas nem sempre as argumentações lógicas têm um fundo moral correto. De fato, quando a gente trabalha teorias de barganha política, quando a gente trabalha o próprio realismo estratégico, quando você tem um sequestro, por exemplo, e se você aceita negociar com o sequestrador, no imaginário do sequestrador, sequestrar vale a pena. Então, vou sequestrar mais. Então, nessa perspectiva, se você negocia com o sequestrador, você premia o sequestrador. Mas a realidade não é assim. A gente tem que observar que o conflito palestino-israelense tem mais de 70 anos. Isso é mais um episódio. E quando nós resumimos a uma fotografia, ao invés de observarmos o filme por completo, esse tipo de reducionismo ele tem um papel muito mais propagandístico, né, do que um papel real que possa trazer uma mudança positiva tanto para a população israelense quanto para a população palestina. Falando no Irã, né, que entrou recentemente em conflito aberto com Israel quando ordenou um ataque ao país judeu. O que acontece após a morte do presidente Raisi? Devemos esperar mais instabilidade entre os dois países? O presidente Raisi era um aliado de primeira ordem do Ayatollah Khamenei, né? E a perda do Raisi significa perder uma correia de transmissão daquilo que o líder supremo via como o necessário para o Irã naquele momento. O que é o necessário na cabeça do Ayatollah e dos conservadores iranianos para aquele momento? Sobreviver. Sobreviver frente àquilo que eles veem como a principal ameaça existencial, que é Israel e Estados Unidos. Eu não vejo que é um problema para o Irã. É um Estado bem organizado do ponto de vista institucional. O líder supremo tem controle das principais instâncias políticas e midiáticas do Estado. Tem eleições presidenciais, né, previstas para o final de junho, né, Exatamente. Daqui a 28 de junho. Exatamente. A Constituição iraniana coloca que com a morte do presidente ou com o impedimento do presidente, eles têm 50 dias para novas eleições, né? Inclusive, o vice-presidente não é eleito junto com o presidente. É uma indicação do Ayatollah. Isso mostra o poder do Ayatollah. E eu percebo que quem vai suceder o presidente, Raisi, será um quadro conservador ali, preferencial do Ayatollah Khamenei. Então, eu não vejo que muda muita coisa na realidade atual da política iraniana para Israel, para os Estados Unidos e para a relação entre Irã e China, Irã e Rússia, que tem melhorado muito nos últimos anos. Então, sem grandes efeitos geopolíticos. Se fosse um Estado que vivesse um momento de fragilidade institucional, sim, mas não é o caso. O último episódio, né, em que o Irã envia mais de 200 drones, mísseis contra Israel, dando resposta ao ataque contra o consulado iraniano em Damasco, aumentou muito o prestígio do Ayatollah e do presidente Raisi, do ponto de vista popular. Então eu vejo que a população hoje está alimentada no sentido da imagem, da necessidade de manter esse quadro de trabalho junto com o líder supremo. Professor Dani, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. E vamos torcer, né, para que no Oriente Médio, né, as nações ali encontrem uma luz para um acordo de paz, né, para o cessar-fogo quanto antes na faixa de Gaza. Com certeza, Marco. Vamos esperar que as pessoas de bem e as pessoas que têm ali o mínimo de consciência acerca de uma humanidade planetária possam atuar. Muito obrigado. Eu conversei com Dani Zahedini, professor de Relações Internacionais, diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas e líder do Grupo de Estudo Oriente Médio e Magreb. Falamos sobre os últimos capítulos da guerra na faixa de Gaza e de movimentos que podem impactar a geopolítica na região. E a gente se despede reforçando o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas se soma à rede de apoio e solidariedade. Se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação.
O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92-958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.